Conecte-se conosco com a seu caminho. Você que já fez a sua oração e puder, você pode conecte-se conosco. E abra no livro de 2ª Carta dos Coríntios, 2ª capítulo 7. Versículo 2. O subtítulo nos diz: Alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 2. O primeiro versículo, ele está completando o capítulo 6, por isso vamos começar a ler do 2º versículo. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Amém? Tome o seu assento, podendo glorificar o nome santo do Senhor. As 2 epístolas de Coríntios são instruções de Paulo à igreja que ficava em Corinto. Paulo agora neste capítulo 7, ele vem relatar algo que estava acontecendo com ele, com os missionários, com os obreiros, algo que estava acontecendo internamente dele. E quando entramos nesses pequenos versículos, vemos que isso acontece com todo ser humano. Paulo vem descrever agora que ele não foi pesado, ele não corrompeu ninguém, ou seja, em todo o ministério de Paulo, ele pregava o puro evangelho do Senhor. Ele pregava a palavra que levanta o caído, ele pregava a palavra que cura o enfermo, ele pregava a palavra que no nome de Jesus liberta, transforma e modela o homem segundo o caráter de Cristo Jesus. Porque esse é o evangelho puro. Um evangelho que nos aproxima de Deus, nos aproxima da glória e não das coisas terrenas. Quando chegamos nesse capítulo 7, Paulo declarando que agora, olha, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós, e estou cheio de consolação e transbordante de gozo, que é alegria, em todas as nossas tribulações. Olha o momento da vida de Paulo. Ele estava passando uma tribulação, mas tinha alegria. Ele estava passando um momento difícil, mas ele tinha o gozo da sua alma, ele tinha um consolo, e ele vem declarar agora como foi este consolo. No momento de maior tribulação, olha só, porque quando chegamos à Macedônia, a um lugar onde ele pregava, a um lugar onde ele estava evangelizando, a um lugar onde ele estava libertando aqueles que precisavam de libertação da parte de Deus, o que aconteceu a Paulo? Como é que estava a sua vida? Olha só, nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. Olha que coisa, por fora combates, temores por dentro. Por quê, pastor? Porque a vida daquele que vive a cruz de Cristo, ela não vai ser fácil.
Porque, pastor, o senhor está dizendo isso? A nossa vida, amado, vai ter combate, a nossa vida vai ter luta, a nossa vida vai ter tribulação. Hoje é pregado um evangelho falso e eu te alerto em nome de Jesus. Hoje é pregado um evangelho que os crentes são super-homens. Eu te digo, nós não somos. Não existe super-homem. Você vai passar luta, você vai passar tribulação, mas em todo tempo Jesus vai estar com você. Em todo tempo, através da tua fé. Entenda, a tua fé é a arma da tua vitória. A tua fé vai dar vitória dentro do seu lar. A tua fé vai mover céus e terras em quê? E Deus vai operar em teu favor. É através da tua fé. Pastor, mas eu vou ter luta? Vai. Eu vou ter angústia? Vai. Nos diz a escritura que Elias, um homem que orou uma vez e a chuva parou, mas ele ainda assim foi para dentro de uma caverna. Está entendendo, amado? Não importa o tamanho da nossa fé, a luta vai vir. Pode ser por dentro, pode ser por fora. Paulo relata especificamente isso. Em tudo fomos atribulados, por fora combates. Aonde ele ia, havia perseguição. Pastor, mas ele estava pregando o evangelho, mas nem todo mundo gosta da palavra da verdade. A palavra da verdade ofende. A palavra da verdade faz as pessoas, enquanto você vem pelo caminho, elas vão pelo outro, mas não vão querer andar com você. A palavra da verdade faz muitas das vezes as pessoas virarem as costas para você. A palavra da verdade confronta o nosso eu pecador. Por isso, em todo tempo, amado, vivendo esta palavra, vamos ter luta, vamos ter tribulações. Agora Paulo ele ainda nos completa. Olha, por fora combates e temores por dentro. Como assim, pastor? Nós tivemos em um outro culto, o Senhor nos permitiu vencer o medo. Por que, pastor? Porque o medo faz o crente parar. Porque o medo te impede de chegar do outro lado, uma vez que Jesus já te deu a ordem que você tem que ir para o outro lado. Nós temos que a cada dia vencer o nosso medo, vencer a barreira, vencer o obstáculo, vencer, como dizem, a barreira do terror, para chegar do outro lado e contar o testemunho da vitória. Mas e aí, pastor, você vence o medo hoje, amanhã o inimigo vai tentar te colocar outro. Ele vai tentar, ele vai testar a sua fé de todas as formas possíveis. Para quê, pastor? Enquanto você estiver vivo, nós vamos ter luta. Por isso Paulo em umas cartas ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele no final da sua vida, ele declarou isso. Por quê, pastor? Porque em toda a vida cristã nós vamos ter luta. Mas olha só, naquele momento de fragilidade de Paulo, e entenda, todo mundo tem uma fragilidade. Todos temos um ponto fraco. Todos temos aquele calcanhar de Aquiles que precisa de cuidado, que precisa de vigilância, que precisa verdadeiramente nós guardarmos a nossa coroa para não perdermos a nossa vitória. Guarda o que tem para não perder a tua coroa. Nos mostra a escritura que Paulo nos diz agora: mas depois de em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Versículo 6. Mas Deus, olha só, quem? Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Olha a declaração desse versículo. Mas Deus, sabe por quê, amado? Toda a nossa vida depende de Deus. Pastor, sim, para nós se levantarmos dependemos de Deus. Para nós prosperarmos dependemos de Deus. Para nós termos saúde dependemos de Deus. Para termos alegria, para termos felicidade no lar, no casamento, com a nossa família, no nosso trabalho, em tudo precisamos do quê? De Deus. Qual era o momento da vida de Paulo? Um momento de tribulação, um momento de angústia, um momento que ele tinha luta por fora, ele tinha temor por dentro, ou seja, havia uma grande perseguição na sua vida, e ele tinha medo de perder a vida e não pregar a palavra, medo de o evangelho não ser concluído, medo daquela igreja que ele estava edificando, vieram agora os inimigos, os opositores, e prender todo mundo e acabar com o seu ministério. Ele tinha medo como todo ser humano, mas ele estava vencendo na presença de Jesus. E ele nos declara, através desse versículo: mas Deus, olha só, que consola os abatidos. O nosso abatimento
a nossa tristeza tem um lugar certo na presença de Deus. Pastor, não estou entendendo. Não busque consolo nas redes sociais, não busque consolo em relacionamento, não busque consolo desabafando a quem vai ouvir por um lado e por outro lado vai falar mal de você. Não busque consolo nas esquinas, não busque consolo em nenhum lugar, busque consolo na presença de Deus. Porque Deus tem um consolo. Todo aquele que é abatido, através da presença de Deus, é consolado. Tiago, ele vem declarar: está alguém triste? Cante louvores, ore na presença do Senhor. Está enfermo? Chame os presbíteros da igreja, porque a oração de fé salvará o doente, e se for cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando vemos nessa escritura um Deus que consola os abatidos, olha só a forma que Deus consolou a Paulo naquele momento de tribulação. Nós precisamos adentrar nesta palavra, porque, pastor, Paulo era um homem que tinha todos os dons do Espírito Santo. Entenda, amado, ele era cheio do Espírito Santo, mas ainda assim tinha tribulação. Mesmo cheio do Espírito Santo, ele tinha momentos que ele ficou com temores. Havia lutas na sua vida. Por que nós dizemos nessa noite que hoje é pregado um evangelho de super-homem? Não, tem o Espírito Santo, não vai acontecer nada. Isso é mentira. Paulo tinha todos os dons e ainda assim ele tinha temores por dentro. Todos os dons, ele declara todos os dons, mas ainda assim ele passava por tribulação e por luta. Não existe o super-homem, mas existe um Deus todo-poderoso. Olha o que nos diz a escritura. Deus, como é que Deus consolou a Paulo? Com a vinda de Tito. Olha só, a vinda de Tito. Aquele jovem, Tito agora como um obreiro, Tito havia sido ganhado em uma das pregações de Paulo. Tito era fruto do ministério de Paulo. Tito era um jovem que agora aprendeu tudo o que ele sabia andando junto com Paulo. Quando Tito chega agora, Tito, um jovem gentil, ele era de descendência grega, mas ele se converteu a Cristo. Ele não andou segundo o grego, mas ele andou segundo a palavra de Deus. Ele largou tudo que ele conhecia para viver o evangelho de Cristo. Pastor, o que esse jovem veio? Ele veio com uma única mensagem que confortou o coração de Paulo. Ele veio trazer uma notícia. Olha, Paulo, sabe aquele projeto? Sabe lá naquela redondeza aonde você pregou? Sabe aquele lugar, Paulo, aonde você jejuou, aonde você orou? Sabe aquela família que você apresentou a Deus? Paulo, olha, eles estão todos na presença de Deus. Paulo, sabe aquelas vidas que verdadeiramente você apostou e falou que de lá ia sair fruto? Paulo, aquelas vidas estão todos, são obreiros. Aquelas vidas se libertaram, aquelas vidas foram curadas. Paulo, sabe como que Paulo se levantou, amado? Ouvindo as boas novas do evangelho, ouvindo o que Deus estava fazendo. Pastor, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou vencer a tribulação? É ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra, as boas novas, a palavra que tem o poder. Qual é o poder da palavra? Ela ultrapassa, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, que ultrapassa juntas e medula. Esta palavra tem poder para levantar o que está abatido, para consolar o de pouco ânimo, desanimado. A palavra, amado, ela tem o poder verdadeiramente para restaurar o nosso interior. E ainda que estejamos em tribulação, em luta, em fadiga, ainda que tenhamos muitos temores, amado, a palavra, através da boca de um homem, de uma mulher de Deus, de um hino de louvor e adoração, ela tem o poder para te colocar de pé. É a palavra, amado. Deus só fez, o Deus que consola os abatidos, ele só falou: Tito, vai lá, Tito, vai lá. Sabe por quê? Porque a minha igreja precisa de um renovo. Vai lá, Tito, porque a minha igreja desanimou. Vai lá porque Paulo quer parar no meio da caminhada. Vai lá, Tito, porque o meu povo está olhando para o
problema, para a dificuldade, mas fala para eles nessa noite, Tito, para eles olhar para a minha cruz, para eles olhar para minhas mãos, porque nos diz a Escritura que quando Tomé, que não cria, mas ele olhou para aquela mão, que havia um buraco, que havia uma chaga, naquele momento Tomé teve que falar: meu Senhor e meu Deus. Ei, amado, você pode ter entrado cabisbaixo, desanimado, a tribulação pode estar dentro da tua casa, mas o meu e o teu Deus nessa noite está te colocando de pé, através da fé, através da palavra. Ele te restaura, Ele te ajuda, e Ele tem um consolo vindo do alto para você, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o nome santo do Senhor.